Então, dando continuidade, a gente vai ver essa parte introdutória de métodos de estudos de células. E antes de eu falar isso para vocês, primeiro eu quero dizer que existem vários tipos de microscopia, vários tipos de microscópio, tá? O que se usa mais é a microscopia de luz. A microscopia de luz, como o nome diz, né, utiliza a luz para a formação da imagem, ok? E aí, existem vários tipos de microscopia de luz. Microscopia de luz convencional, aquele microscópio convencional que provavelmente foi o que vocês tiveram contato, certo? Microscópio de luz convencional. Existe o microscópio de luz de contraste de fase, que pela organização, esses microscópios de luz, para eles darem essa diferenciação, há um posicionamento diferenciado do sistema de lentes, a deposição de alguma estrutura, a mudança do ângulo da lente, o ângulo que a luz incide na amostra, na lente, certo? Então, tem a convencional, que vocês conhecem, tem de contraste de fase, que te ajuda no processo de visualização da imagem, visto que dá um maior contraste entre as estruturas, tá? E a gente tem de contraste de interferência diferencial. Vou mostrar daqui a pouco a imagem para vocês, que você consegue ver relevo na imagem, que a gente diz que é reentrâncias e saliências. A gente tem microscópio de campo escuro, que você só consegue marcar algumas estruturas fluorescentes, assim como a microscopia de fluorescência. Então, existem vários tipos de microscopia que utilizam a luz para a formação da imagem, tá? Existe também a microscopia eletrônica, que existe a microscopia eletrônica, principalmente a de transmissão e a de varredura. A de transmissão, você consegue, são aquelas fotos que eu acabei de mostrar para vocês, aquelas imagens que eu acabei de mostrar para vocês, que a gente consegue ver em grande aumento, a gente consegue ver a estrutura interna da célula. Já a microscopia eletrônica de varredura, como o nome já diz, varredura, os elétrons incidem na minha amostra, varrem essa amostra, mostrando as depressões, as reentrâncias, as saliências da amostra. Então, eu consigo ver, é tipo como se fosse em alto relevo, tá? Eu consigo ver a estrutura, mas eu não vejo a estrutura interna da célula, só a superfície da célula. E existem outros tipos de microscópio que tem pouquíssimos, não tem tantos. São utilizados mais para pesquisa e coisas específicas. Tem o microscópio de força atômica, que é usado para materiais, né, de tunelamento quântico, enfim. Tem vários, para vocês verem que tem vários tipos de microscópio. Mas eu quero que vocês prestem atenção na questão da escala, do tamanho dessas amostras. Vejam bem. Olha só, gente, vejam bem. Aqui tem uma escala, primeiro mostrando do que o olho humano consegue ver. Se vocês verem o dedo, colocar o dedo de vocês conseguem, lógico, observar numa escala, por exemplo, de 20 milímetros. Se você se aproximar, você consegue ver ainda, você consegue observar suas digitais. Aproximar mais um pouco, você não consegue ver mais ao olho nu, ao olho humano, que aí é a camada de células, o tecido que a gente diz que é o tecido de revestimento, o tecido epitelial. A gente tem a camada de queratina, a camada de célula pavimentosa, tecido conjuntivo, a gente não consegue mais ver, porque a gente precisa, na verdade, de um instrumento, né, para nos auxiliar, que no caso é o microscópio, para dar esse aumento. Então, a partir daqui, tu consegue observar com o microscópio óptico, certo? Microscópio óptico convencional ou microscópio de luz, certo? Então, ó, você consegue observar que microscópio óptico, você consegue observar o tecido, aumentando mais um pouquinho a 20 micrômetros, consegue ver umas organelas. Mas, por exemplo, ver o destaque ou ver uma marcação, mas a organela, uma mitocôndria, você nunca vai conseguir ver naquele microscópio óptico convencional. Você consegue ver no microscópio eletrônico. E daí, olha, dentro da mitocôndria, a gente tem ribossomos, olha aqui os ribossomos bonitinhos, que você só consegue observar numa escala ainda com um aumento muito maior. E um ribossomo mais ainda, enfim.
Só com o microscópio eletrônico que você consegue ver isso, certo? Então, a intenção de falar sobre escalas é justamente te dizer que você não vai no microscópio e vai visualizar todas essas organelas, não vai observar, visualizar aquela célula animal, tudo bonitinho e detalhadinho, certo? Então, você vai ver só essas estruturas. Mas eu quero que. Vou pegar bem aqui para vocês, vou pegar uma régua. Vamos ver aqui na internet mesmo uma régua, para vocês terem noção da principal escala que a gente usa, que é o micrômetro. O tamanho de um micrômetro e o tamanho dessas estruturas que a gente visualiza. Vou dar o ESC aqui e vou botar uma régua. Vamos ver aqui uma régua para gente. Vamos ver essa daqui. Certo, gente? Vocês estão conseguindo visualizar essa régua aqui? Respondam. Sim. Ok. Vamos, a escala bem aqui, essa escala daqui é de centímetros numa régua. Todo mundo, quase todo mundo tem uma régua em casa, né? Menos eu que eu tinha, não tá mais aqui. Por isso que eu tô usando essa régua virtual aqui. Então, gente, olha, daqui, vejam bem, daqui para cá tem 1 centímetro, certo? Do 1 por 2, nessa escala tem 1 centímetro, certo? 1 centímetro aqui, cada espacinho desse aqui é 1 milímetro, certo? Em 1 centímetro tem quantos milímetros? Hein? Olha, em 1 centímetro, olha, daqui até aqui a gente tem 1 centímetro. Cada espaço desse aqui é 1 milímetro. Então, vamos contar, certo? Olha, tem 1, 2, 3, 4, 5. Daqui para cá tem 5 e daqui para cá tem mais 5 milímetros. Então, Glauber botou. Aqui a gente tem 10 milímetros. Até nível de milímetro, tu consegue ver, né? Uma cabeça de um alfinete aqui, enfim, consegue ver. Mas o que que acontece? Em cada milímetro, olha, isso daqui é 1 milímetro. Vejam bem, em cada milímetro desse, em cada espacinho desse, cabem 1.000 micrômetros. Imagine 1.000 micrômetros aí, que é essa escala de micrômetros. Se aí cabe 1.000 micrômetros, imagine uma estrutura que possui o tamanho de 10 micrômetros. Que tamanho é essa estrutura? Imagine que tem 1.000 tracinhos aí dentro. Nesse espacinho aqui de 1 milímetro, imagine que tem 1.000 tracinhos. Cada tracinho desse é 1 micrômetro. Então, para vocês terem ideia do tamanho dessa estrutura, dessa escala de micrômetros, só para vocês terem uma ideia de escala. 1 centímetro tem 10 milímetros, cada milímetro tem 1.000 micrômetros. Então, veja bem, esse tamanho da estrutura. Aí a gente volta para cá, certo? Vamos voltar para cá. Quando eu mostro essa imagem para vocês, isso aqui, olha, isso aqui é um protozoário ciliado, ok? Esse protozoário ciliado, ele apresenta, olha, veja, vocês estão vendo aqui, cada fotomicrografia dessa, a gente tem uma barra que a gente diz que é uma barra de escala aqui. Aqui está escrito, olha, 10 micrômetros. Significa que daqui para cá, olha, essa barrinha aqui significa que o tamanho dela é 10 micrômetros. Agora, imaginem que tamanho é 10 micrômetros.
dentro, pensando numa escala de uma régua, pensando que 1 milímetro daquele tem 1.000 micrômetros. Imagine 10 micrômetros, que tamanho é? Então, se essa barrinha aqui tem 10 micrômetros, vamos pensar, olha, esse tamanho. Daqui para cá, vamos pensar que tamanho é esse bicho. Daqui para cá, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, não. Mais ou menos esse protozoário teria o tamanho de 100 micrômetros. Isso a grosso modo. Então, quando vocês verem essa barrinha nas fotomicrografias, essa barrinha aqui é uma barra de escala. Esse valor que está aqui, que é 10 micrômetros, significa o tamanho dessa barrinha. Então, a partir do tamanho dessa barrinha, você pode inferir, é para tu ter uma noção, porque quando eu coloco uma imagem, tem que ter uma escala. Toda vez que eu coloco uma imagem, qualquer imagem tem que ter uma escala. Igual quando quando a pessoa tem, por exemplo, quem trabalha com um peixe, por exemplo, tu tá no campo, tu não tem nenhuma régua lá para tu medir, mas tu vai tirar foto do peixe. Só que vocês sabem, né? Hoje em dia, dependendo, tem vários tipos de câmera, dependendo do ângulo que você tire da distância, pode aparentar que é maior ou menor. Então você tem que ter uma base. Geralmente, lembra a pessoa põe uma caneta Bic do lado, porque tu sabe mais ou menos que tamanho é uma caneta Bic, né? E aí aqui tem que botar a escala. Eu mostro essa foto para você, mostrar essa fotomicrografia aí para vocês. Vocês não sabem que tamanho é esse bicho aí, esse protozoário. Alguém pode olhar e ter imaginado que isso era grande, que dava para ver de olho nu, que ele estava nadando aí, tipo como se fosse uma baratinha d'água, por exemplo. Mas não é. Olha, o tamanho é 100 micrômetros, então você não ia ver isso daqui a olho nu, só em microscópio. Vocês entenderam, gente, mais ou menos a dimensão que é uma escala de micrômetros? Então, é importante para vocês terem essa ideia do que se vai observar e de que tamanho é as estruturas que vocês vão observar ou estão observando no microscópio. Então, aqui eu tenho um exemplo de 3 tipos de microscopia de luz, ou microscopia óptica, certo? Então, a gente tem o microscópio, vejam bem, a gente tem aqui o mesmo organismo, né? A gente tem aqui um paramécio, a gente tem aqui um ciliado, olha. Só que a gente está observando em 3 tipos de microscopia óptica, certo? Microscopia óptica comum, microscópio de campo escuro e microscópio de contraste de fase. Então, todos esses microscópios, eles utilizam para a formação da imagem a luz. Vejam bem, como é que é a formação, olha. A luz, aqui vai ter aqui esse é um microscópio comum. Então, vai ter aqui uma fonte de luz, certo? Essa luz incide na primeira lente, que a gente diz que é uma lente do condensador. Essa lente, vejam que ela converge aqui a luz para a minha amostra, da minha lâmina, certo? E a partir daí reflete, né, vem a imagem para outra lente, que é a lente que a gente diz objetiva, e depois para a lente ocular, que é a que vai ter contato com os meus olhos. Então, tudo se dá pela passagem da luz através dessa amostra, que é uma lâmina. Então, por isso que a lâmina é de vidro, né? A lâmina é de vidro porque precisa passar a luz para ver a formação da imagem. Ok? Beleza. Mas existe também outro tipo de microscópio óptico, que é microscópio de campo escuro. Vejam como é que forma a imagem. A imagem do fundo fica escuro. E a minha amostra tem que ser preparada para ter uma coloração que se destaque lá no campo escuro. Então, como é que é? A gente tem o mesmo sistema de lente, só que a inserção de um disco opaco, de maneira que só seja refletida, só passe, na verdade, uma parte de luz, certo? Então, somente uma parte de luz que passa, que é a que incide na minha amostra, e dá esse fundo escuro. Por outro lado, esse outro tipo de microscopia de contraste de fase, vejam que há o maior contraste, tanto que destaca mais os cílios, né? Então, o que que se faz aqui? Olha o que que fizeram nesse microscópio, nessa outra variável de microscópio.
foi inserido esse diafragma, que digo diafragma anular aqui. E aqui passa, mas também só passa uma parte seletiva e faz com que aumente o contraste da minha imagem, certo? Então, dos três modos eu consigo visualizar por um tipo de microscopia distinto. Ok, a maioria das células, vocês vão ver que a maioria das células elas são incolores, elas não apresentam nenhuma coloração. E para a gente estudá-las, a gente tem que fazer algum tipo de preparação, algum tipo de coloração, para que a gente possa destacar os seus conteúdos. Por exemplo, isso daqui é uma célula de parede vaginal de rata, né? Esse daqui é tipo, as mulheres já ouviram falar desse exame com suave, que é tipo um cotonete na parede do canal vaginal para observar em lâmina. Então, se eu pegar esse suave, é como se fosse esse cotonete, e pegar a célula da parede, certo? Tanto da parede quanto da mucosa oral também, que já se faz. Se eu pegar e observar entre lâmina e lamina, olha como ela vai aparecer. Ela vai aparecer assim, incolor. Eu nem sei, não consigo diferenciar. Então, essa célula sem coloração é assim. Se eu fizer uma coloração simples, eu já consigo diferenciar aqui o núcleo, olha, a célula com o seu núcleo. Essa mesma célula, quando eu consigo fazer uma preparação para uma coloração fluorescente, vejam, eu marco aqui os elementos do núcleo, que são os ácidos nucleicos em vermelho, e do citoesqueleto em verde. E aqui, outros tipos de microscopia, por exemplo, microscopia de campo escuro, contraste de interferência, né, com cores. Aqui, em diferente índice de refração, o fato é que a mesma célula aqui, com coloração, sem coloração, ou com outros tipos de microscópio. Ah, qual microscópio que eu devo usar? Isso é muito relativo, depende do teu objetivo, se teu objetivo é diagnóstico, se é pesquisa, enfim. Então, vai depender do objetivo de estudo da célula. Bem, aqui é um tipo de célula também, o fibroblasto, certo? Que é um fibroblasto sem coloração. Olha, no microscópio comum, é célula do tecido conjuntivo, tá? O fibroblasto. E aí, aqui, esse fibroblasto sem coloração nenhuma, microscopia de campo claro. Contraste de fase, vejam que aqui, pelo contraste, eu já consigo mais ou menos diferenciar a estrutura. Agora, esse contraste de interferência diferencial, a gente consegue observar relevo. A gente consegue observar relevo nas estruturas. E aqui, da microscopia de campo escuro, vejam que o fundo aqui fica escuro. Vejam aqui, olha, a escala da figura. Aqui é o tamanho dessa escala, ou seja, essa estrutura daqui para cá mede 50 micrômetros. Ok? Então, mesmo tipo celular observado sem coloração em diferentes tipos de microscópio de luz. Olha, um exemplo dessa coisa muito linda, a microscopia óptica de fluorescência. Aqui mostrando, né? Aqui, como diz, o marcador fluorescente do DNA, né? Para marcar os cromossomos, o material genético em azul, e para marcar o citoesqueleto aqui, que está em verde. Alguma pergunta, gente? Que bonito, realmente lindo isso, né? Então, geralmente isso daqui é mais utilizado para pesquisa e tudo mais, entendeu? Mostrando as fases de divisão para estudar alguma doença ou algum erro na divisão celular, essas coisas, tá? Bem, então a gente tem aqui o nosso microscópio óptico convencional. E aí eu vou falar um pouco dessas partes para vocês e como é que é a formação da imagem. Bem, aqui aqui dentro, aqui embaixo, a gente tem uma fonte de luz, uma lâmpada, certo? A gente tem uma lâmpada, uma fonte de luz, e essa luz ela incide, ela sai, ela parte daqui.
Então, a parte a luz, e essa luz vai entrar bem aqui, no que a gente fala de diafragma, condensador. E aí, aqui vai ficar a minha amostra. Então, vai passar por essa lente aqui por baixo, e a minha lâmina com a minha amostra vai ficar bem aqui onde está a ponteira. Então, o que que acontece? A luz, ela atravessa a minha amostra. A luz, ela atravessa a minha amostra, a minha lâmina de vidro, e chega nessas outras lentes aqui. Lembra que tudo é um sistema de lente. Aqui tem uma luz, aqui tem uma lente, aqui tem outra, outra aqui outra lente aqui embaixo, né? E aqui tem esse sistema, então tem essas lentes aqui. Essas lentes aqui, elas são chamadas de objetivas, que elas que vão estar em contato com o teu objetivo, ou o teu objeto a ser analisado, tua amostra a ser analisada. Então, essas lentes são as objetivas. E essa estrutura aqui é chamada de revólver das objetivas, que você pode ficar mudando. Então, vocês vão ver, quem já teve contato, quem não teve, cada objetiva dessa daqui, ela tem um aumento. Geralmente é 5 ou 4, né? 10, 20, 40, 100 vezes, certo? E geralmente tem uma coloração. Tá vendo uma fitinha aqui? Vermelha, uma fitinha azul, uma amarela. Por exemplo, essa fitinha aqui que é azul, eu não tô enxergando, ninguém está enxergando aqui, eu não estou enxergando aqui qual é o aumento dela. Mas como eu já trabalho com microscópio e estou vendo uma fitinha azul, eu sei que essa objetiva é de 40. Então, é padronizado. Geralmente, a vermelha é de 5, certo? A azul é de 40, a amarela é de 10. Então, é padronizado porque tu tá trabalhando na prática, tu vai te acostumando, tu não vai ficar olhando se aquela objetiva, não vai ficar olhando o aumento daquela objetiva. Pela coloração, tu já consegue discernir, já se consegue saber, porque tu é o costume, né? A prática no laboratório. E também, conforme o manusear, né, dessa objetiva, pode sair um pouco da tinta, do aumento, e aí isso a coloração vai te ajudar bastante, essa cor dessa fita. Então, veja bem. Então, tem vários aumentos, como eu disse para você, 5, 10, 20, 40 e 100, geralmente. Cada uma objetiva tem um aumento distinto. Beleza. A luz vai entrar aqui na objetiva e vai chegar, passar por outro sistema de lente, né? E chegar aqui nessas outras lentes. Essas lentes são chamadas de oculares, que são essas que que vai estar em contato com os seus olhos, são as lentes oculares. Essas lentes oculares, elas têm um aumento geralmente de 10 vezes, certo? Então, com esse sistema de lente, o que é que você observa? O aumento final da tua imagem vai ser o produto do aumento dessa lente ocular pela objetiva. Exemplo, se eu tenho uma objetiva aqui de 40 vezes, qual é o meu aumento final que eu vou observar na minha amostra? Digam aí. 400 vezes, gente. Vejam, eu tenho 40 vezes da minha objetiva com 10 da ocular. É multiplicado. 10 vezes 40, vou ter um aumento de 400 vezes. A minha objetiva maior que eu tenho é de 100 vezes. A objetiva de 100 vezes vai me dar um aumento de quanto? 4.000. Hum? 4.000. 1000. Olha, 10, o Jackson botou bem aí. 10 vezes 100, um aumento de 1000 vezes. Que é o aumento máximo, é o máximo que vai me permitir aqui de um microscópio óptico comum. Um aumento de 1000 vezes. Que é 100 da objetiva vezes 10 da ocular. 1000 vezes. Ok? Então, esse é sistema óptico, sistema de lente. Beleza. Aqui, essas oculares, lembra que é o ocular que está em contato com os olhos? Essas oculares, essa estrutura aqui, a gente chama de canhão das oculares.
revólver das objetivas, né, que dá para tu ir rodando, e assim. Quando a gente vai pegar o microscópio, a gente quer logo ver maior aumento, né? A gente quer logo ver a estrutura para ver maior, para ver mais detalhes, mas não é assim que se deve trabalhar com microscópio. Sempre que você for trabalhar com microscópio, tem que começar com o menor aumento possível. É igual quando você vai tirar uma foto, certo? Eu quero tirar uma foto da Késia. A turma toda está aqui, eu quero tirar foto da Késia. Eu vou chegar logo, dar o máximo de zoom para procurar a Késia? Não. O que é que eu vou fazer? Estou com a minha câmera, eu vou focar todos aqui, toda a turma. E aí eu vou diminuindo para dar o zoom até chegar no meu objetivo, que eu quero tirar uma foto lá da Késia, lá um close da Késia, certo? Então, primeiro tu vê o todo e depois vai vendo a estrutura de interesse, para tu localizar aquela estrutura, certo? Assim é no microscópio, tu começa no objetivo de 5, depois vai de 10, 20, 40, até chegar em 100, que te dá um aumento de 1000 vezes. Se tu chegar no objetivo de 100, o objetivo de 100 te dá um aumento muito grande. Então, geralmente fica um pouco embaçado por causa do índice de refração e tudo mais. Então, geralmente, na objetiva de 100, a gente utiliza um óleo, que é chamado óleo de imersão, uma gotinha de óleo em cima da lâmina para que você possa, então, visualizar, né, já que é um aumento muito grande para os teus olhos, tá? Então, e aí outras estruturas que a gente tem aqui que a gente chama que é o pé do microscópio, ou base, pé ou base, né? E aqui é o braço do microscópio. Geralmente, quando a gente carrega o microscópio, a gente apoia pelo pé e segura aqui no braço. E aí temos outras estruturas. Essa estrutura preta, bem aqui, que é aqui onde vai estar a minha. Olha, o Glauber está poeta até hoje, nessa sexta-feira, que aos olhos de Deus todos somos bonitos, mas aos olhos do microscópio somos todos feios. Não, somos todos bonitos, na verdade, também, Glauber, porque as células são lindas, na verdade. Então a gente vai ver nossas células, tá tudo muito lindo. Então a gente é bonito de qualquer jeito. Então, aqui a gente tem a base, a gente tem base ou platina, que é essa estrutura aqui. Essa estrutura bem aqui é a base ou platina que a gente vai colocar a tua lâmina, né? Só que o que que acontece? Vejam bem, eu sempre costumo dar esse exemplo, né? Que o indivíduo, professora, eu vou olhar no microscópio, vou olhar de óculos ou eu vou olhar sem óculos no microscópio? Tanto faz. Por quê? Porque você vai ajustar o seu foco. Para isso, tem esse parafuso aqui, olha. Esse parafuso bem aqui essa parte maior aqui é um parafuso macrométrico e aqui fora é o micrométrico. O que esse macro e micrométrico faz? Eles aproximam essa platina eles aproximam da objetiva ou eles afastam da objetiva. Ou eles aproximam ou eles afastam da objetiva. Certo? Então, o que que acontece? Por que que ele aproxima a faixa para ajustar teu foco? Não tem gente que é míope, que é hipermétrope? O cara que tem hipermetropia, como é que ele lê? Assim, né? O cara míope, ele vai ler assim. Então, o cara lê assim, ou o cara lê assim, certo? Então, quando você vai ler, você está fazendo o quê? Você está ajustando o seu foco, né? Onde não vai ficar embaçado, você está ajustando. E o microscópio te permite isso, o macro ou micrométrico. Por mais que meu grau seja 9, digamos, o meu grau da minha lente seja 9, eu consigo ajustar essa distância focal, essa distância da platina para objetiva. Então, eu consigo ajustar o meu foco. Então, eu posso tirar o meu óculos, colocar meus olhos lá na ocular e ajustar que eu vou enxergar. Só uma questão de ajuste do foco. Certo? Obviamente, se o seu grau é 9, quem vier atrás e colocar o olho lá, não vai ver nada, porque você ajustou para o seu grau. Então, nós temos esses graus distintos. Então, por isso, sempre quando você vai olhar no microscópio, você pega no macro e no micrométrico. O macro e o micrométrico, ou eles levantam, ou eles
e aproximam ou eles afastam ou abaixam a platina, ok? Ah, qual a diferença do macro para o micro? O macro, esse deslocamento para cima ou para baixo, o deslocamento é maior, mais rápido. E o micro é bem discreto, que tu quase não percebe. É tipo como se fosse um foco fino que tu faz. Além desse parafuso, tem esse outro aqui que está de cabeça para baixo. Aqui, estão vendo? Esse outro esse aqui. Esse outro aqui chama-se chariot. Escreve-se chariote, né? Em francês é chariot. E o que que o chariot faz? O chariot ele movimenta também a platina, só que ele movimenta para a esquerda e para a direita, para frente e para trás. Para tu procurar a estrutura na lâmina, né? Imagine que eu estou fazendo uma pesquisa para ver se está com malária, se tem plasmódio. Então tem que olhar toda a lâmina, então você precisa correr. Então o chariot vai para frente, para trás, para um lado e para o outro, e você procura a sua estrutura de interesse na lâmina. Então o chariot ele movimenta para a esquerda e para a direita, para frente e para trás a platina, e o macrométrico e o micrométrico para cima e para baixo para ajustar o seu foco. Certo, gente? Entenderam alguma dúvida aí com relação às partes do microscópio? Bem, pelo visto não, né? Nenhuma dúvida. E aqui a gente tem, olha, aqui eu tenho numerado cada parte dessa. Eu fui mostrando para vocês, mas aqui a gente tem as estruturas, caso vocês tenham dúvida, para dar uma olhada. O que vocês têm que saber, principalmente, o que vocês têm que saber, eu gosto de mostrar e falar das partes do microscópio para a gente saber como funciona. Mas o que vocês têm que saber é que vocês têm que saber essas lentes aqui são as objetivas e essas são as oculares. E o teu aumento final vai ser sempre produto do aumento da ocular pelo aumento da objetiva. É fato, certo? E você tem sempre que ajustar o foco para visualizar qualquer estrutura e sempre começar do menor aumento. Tá ok, gente? Alguma dúvida? Bruno disse que tá ok.